Fala pessoal, estamos começando mais um 220 podcast. Diferente eu hoje. E Lucas Vieira, diferente. Você percebeu, a gente mudou o ângulo aqui, tá? Porque a gente recebeu um cineasta e aí a Exatamente. gente quis fazer um truque de fotografia que é diferente, entendeu? Por falar nisso, bora apresentar Lucas Sá. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, eu também fico feliz. de estar aqui. Prazerzão, assim, porque ele é um dos principais nomes, assim, do cinema aqui no Maranhão. E... Do cinema e da música também, É, né? Quantos exatamente. videoclipes Faz não um tem monte aí de o nome videoclipe dele aí. na direção. E hoje a gente vai saber de tudo sobre Lucas Sá. Vamos fofocar. Eu sei fazer bem isso, eu gosto de fofocar, eu gosto de falar. É craque, né? Lucas, olha só, você é um dos caras aí do cinema aqui da cidade. Eu queria saber de onde foi que veio essa paixão pelo cinema. Porque todo mundo que a gente tem entrevistado aqui, tem conversado aqui, fala muito de algo que vem da infância. Contigo foi assim também? Foi, comigo foi assim também. Ah, que bom. Eu acho que é muito... Não, primeiro de tudo, só queria agradecer o Volt também pelo convite, porque eu acho que vocês fazem parte também dessa trajetória toda, assim, né? Desde, enfim, quando eu ganhava alguma coisa, ou ia lançar alguma coisa, o Volt sempre estava lá me ajudando na divulgação e tudo mais, então eu fico muito... Ah, e você sempre foi fofo com a gente. Obrigado. feliz. Você. Também, vocês foram fofos comigo. Todos muito fofos em São Luís. Alguns, não todos. Essa pauta sempre cheia. Infância, vai. Pois é, então. Aí começou... acho que é muito das coisas da infância e da adolescência, né? Que eu acho que é meio que onde todo mundo meio que constrói o caráter, as suas referências, tanto de vida como culturais ou como sociais. É muito essa formação mesmo, assim. Eu acredito muito nessa fase de adolescência e infância como construção de caráter mesmo. E aí, na escola, eu tinha poucos amigos, assim. Eu sempre tive muitos amigos, mas na escola eu não me encaixava muito Fora bem. da escola assim. que você tinha os amigos, assim. Fora da escola eu tinha muitos, mas também dentro da escola eu tinha, sei lá, 3, 2. Sempre foi muito assim, bem pontual. Tinha seu grupinho ali, né? Eu era bem seletivo, chato. Brincando. Mas acabou que eu me isolava nessa coisa do cinema, assim. Acho que foi quando surgiu o DVD e começou a ter essa coisa da pirataria, da internet e tal. Eu comecei a consumir coisas que eu não via ou no cinema que chegava aqui, porque sempre chegou filmes, enfim, hollywoodianos, sempre foi Só pra meio... gente se localizar, a gente tá falando de que década? 90? 2000? Isso. Já foi 2000. 2000. Eu comecei a me interessar em 2002, 2003, assim. Show. Eu tinha uns 13, 12 anos. Não, tinha 12 anos. Tá. Foi. E aí, quando veio esse DVD, aí minha mãe comprou um aparelho de DVD pra mim, e aí eu comecei a consumir mesmo essa coisa da locadora e de pirataria também. E aí meio que foi me formando, assim. Eu lembro muito, muito claro eu assistindo A Vila e Kill Bill, volume 1. Aí eu fiquei assim... Impressionado. eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Isso em casa? Isso Você em assistiu? casa, E era pirata, esses dois filmes que eu vi. Foi tipo Hoje amigo ele não apoia isso. Exatamente. não baixo mais filme, não faço nada disso. Aí, meio que esses dois filmes eu lembro que eu assisti, foi um amigo do meu pai que enfim, baixou e gravou num DVD, assim, todo ferrado. E aí eu lembro que esses dois filmes realmente me impactaram, assim. Os dois eram filmes... A Vila é meio suspense, terror, né? Mas que o Bill não é terror, mas tem uma violência gráfica muito, muito forte, assim. E eu lembro que isso me impactou muito, assim. E eu acho que também talvez seja É o primeiro flash, assim, lembrança que você tem. que eu lembro que eu falei, cinema... nossa, cinema é uma coisa legal. Foi quando eu assisti. Eu já gostava muito, mas eu não tinha muito acesso, porque a gente não tinha o aparelho de VHS lá em casa, então Sim. não locava as fitas e tal. Eu via muito na casa de amigo, da minha prima, ou família que tinha, mas não era uma coisa que eu tinha fácil acesso, né? E aí no cinema também minha família não tinha muito costume de ir no cinema. Eu lembro de ter ido no cinema até os 12 anos poucas vezes, assim. Eu lembro que eu via Alto da Compadecida, Titanic... Os clássicos ali daquela os época. clássicos que, tipo, todo mundo tem que ver esses filmes do Brasil, sabe? Aí eu lembro também que eu vi um filme chamado Pequeno Vampiro, que era legal, que era de um menininho vampiro, que ele tem um amiguinho vampiro que transforma ele em vampiro, aí eles ficam chupando as vacas. Nossa, mas tu lembra, né? Eu lembro que disso. o primeiro que eu fui ver no cinema foi Scooby-Doo. Scooby-Doo é ótimo. Foi Scooby-Doo. Foi um Scooby-Doo, eu não sei qual agora. Não sei se é aquele Daphne fica dando umas piruetas, umas coisas, eu não sei. Sim. Mas é um Scooby-Doo. Tu lembra do teu? Cara, eu não lembro o primeiro que eu assisti no cinema, mas eu lembro do primeiro DVD que eu ganhei, assim, que era meu, que não era da locadora, Sim. um DVD que meu avô me deu, que era Robôs.
Ah, do Sim. animação. Isso, Aham. cara, e até hoje eu tenho um carinho muito grande por essa animação, Sim. porque vira memórias afetivas, né? Sim. E eu tenho um costume que eu não consigo assistir, é raro o filme que eu assisto mais de uma vez. Sim. Mas Robôs, eu posso assistir assim 10 vezes no mesmo dia, sabendo todas as falas que eu não E é conheço. tipo uma lembrança afetiva, né? Assim, da infância. Isso é muito importante. Essa construção, eu acho, de infância e E adolescência. nessa época nessa época você conheceu o cinema, mas você imaginava que você queria trabalhar com isso? Você tinha noção de que dava pra trabalhar com isso? Então, nos DVDs, o que era legal da coisa do DVD é que tinha os extras, né? Então eu via os making-offs, Os profissionais ali trabalhando. Aí eu ficava assim, que legal. Aí tinha os efeitos especiais e tudo mais. Então isso tudo me deixava... Eu ficava muito curioso pelos bastidores. Eu acho que foi daí que começou a... E eu comecei a entender como é que funcionava. Porque, na real, assim, cinema não precisa fazer faculdade ou nem nada. Isso é mais se a pessoa quiser... Enfim, ter um ambiente em volta. Eu acho que a minha faculdade não me ajudou tanto, assim, enquanto criação, mas me ajudou em ter Às um vezes grupo... é mais pela validação, você acha? Assim? talvez pela validação ou por ter um grupo de amigos ali que estão pensando a mesma coisa e querendo fazer junto. Foi mais importante para mim nesse sentido. Tu fez faculdade de cinema mesmo? De cinema, foi cinema e audiovisual. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Porque aqui não tinha aqui. nada ainda. Aí você assim. saiu daqui e foi pra lá. Eu saí daqui e foi pra lá. Quando? Você tá falando de 2000 eu passei no começo de 2011, aí em fevereiro de 2011 eu já estava lá em Pelotas. Nossa. Aí eu fiquei de 2011 até 2017 lá. Tu fala que não te ajudou tanto nesse sentido, assim, de ter esse embasamento, autoridade Sim. para falar no assunto. Tu acha que é mais válido, assim, ou foi mais válido para ti, as bagagens que tu foi adquirindo mesmo ao longo da vida, dos teus gostos, de conversas com outras pessoas? É porque eu sempre fui muito antes de entrar na faculdade eu já fazia, né? Eu fiz alguns curtas, eu comecei a fazer desde os 15 anos, assim. Aí eu entrei na faculdade com 18, eu acho, mas eu já tinha feito uns 2, 3 curtas antes de entrar na faculdade. Então eu sempre fui muito de pesquisar eu mesmo, de eu tentar atrás. experimentar e ir Autodidata. atrás. E acaba que na faculdade, pelo menos na minha, não estou dizendo no geral, gente, Na por tua favor, experiência e tal. estudem, por favor, se graduem, se profissionalizem. Mas na minha experiência, realmente, assim, acho que foi mais o fazer na marra. A prática ali, né? E arranjar esses amigos dentro da universidade que tinham o mesmo interesse que eu, assim, e a gente construir junto uma carreira independente ali dentro da faculdade. Foi mais no meu caso, mas não estou dizendo de todos. Assim, acho que talvez... Seu pode ser diferente. E era o início do curso também, na UFPEL. Era o início do curso de cinema e audiovisual. Ah, então lá. tudo é meio experimental também. ali, né? Então a gente tinha muito professor que era de publicidade, que era de jornalismo. Tinha pouquíssimos professores que eram formados em cinema e audiovisual. Então o curso ainda estava experimentando. Hoje em dia eu não tenho tanto contato mais com a universidade lá, mas eu acredito que hoje em dia deve estar bem mais estruturado e com professores mesmo Sim, da área e tal. mais habilitados, assim, Isso. especificamente na área do cinema, Aham. né? Tu ficou lá mesmo só o tempo de fazer a faculdade e depois voltou? Eu fiquei um pouquinho mais de tempo porque eu comecei a namorar lá e aí eu fiquei Tem enrolando. que ter uma aventura Interesse, um amorosa. interesse ali. Eu dei uma enrolada. Meu Deus, se minha mãe olhar isso. Mãe, eu enrolei um pouco lá, uns 2 anos, porque eu tava namorando e tal. Um pouco, assim, 2 aninhos. Ele Mas se ainda bem que reprovou de terminou. propósito, talvez. Foi. Não, então, e o que acontecia também? Eu fiz vários curtas também dentro da faculdade. E aí os professores também não entendiam direito que, tipo, quando a gente, enfim, é selecionado para festivais maiores e tal, a gente viaja pro festival, eles pagam a passagem e tal para debater com o espectador e representar o filme nos festivais. E tinha uma época que eu viajava muito, assim. Teve uns 3 anos assim que eu fiquei viajando direto. Aí eu ficava pegando um monte de falta na faculdade. Por isso que atrasou também, não foi só. Ah, Ele tá já poderia, explicado, ele mãe, já tá poderia vendo? ser professor pela experiência dele, mas ele tava ali como... não sei. E a tua família? Eles receberam bem quando você falou assim, eu quero fazer cinema, vou fazer cinema? Eu acho que sim, porque meus pais sempre viam que eu era interessado em alguma coisa No que audiovisual. não era o convencional de tipo de uma criança, sabe? Mas eles tentaram? Sugerir, Não, não faz um tentaram. direito ali. Não. Não, eles sempre Ainda apoiaram, assim. Ele fala, é isso que tu quer, vai fazer, assim. Que eu lembro, desde quando eu comecei realmente a consumir essa coisa dos DVDs, de tudo mais, eles me falavam, gente, eu acho que eu quero fazer cinema. E vocês sabem que não tem em São Luís, né? Então, eu vou ter que ir pra fora, assim. Aí eu sempre, desde de pequeno, eu botava isso na cabeça deles. Mas foi tranquilo, assim. E esses curtas que você faz, gente? Só, não sei se você tá conseguindo pegar aqui no fio da meada, mas o Lucas, ele é cineasta. Há quanto tempo você trabalha, assim, que você considera
ser cineasta? Que cineasta é um termo assim mais geral, né? De quem trabalha com cinema. É que assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro com cinema foi uma fase, mas de que eu trabalho com cinema, eu acho que desde que eu entrei na faculdade eu já fazia filme. Então, teoricamente, era o meu trabalho, mas ainda eu não era remunerado, eu não conseguia viver daquilo. Assim. Mas já era cinema. Mas era o meu trabalho, sempre foi, assim, eu só sei fazer isso da vida. Aí isso era o quê? 2000 Ixi, isso já era início da década 2012, eu acho que já me considerava assim, entendi. Eu tô me trabalhando com isso e tal, estou pegando diretor jobs. de cinema ou montador. É porque tem várias áreas, né? Eu faço... O que é legal do audiovisual é que tu consegue se encaixar em várias outras áreas que não é só direção ou só roteiro. E quando você fala que você já tinha feito curtas antes de entrar na faculdade e tal, como é que você fazia isso? Era o quê? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça? Então... Essa frase é bem... Eu acho que o primeiro... sim, do Glauber. Eu acho que o primeiro curta maiorzinho assim, que eu fiz foi o Membro Decaído. Que foi de 2012. Lançou em 2012, mas o Membro Decaído era assim, era tipo uma T3i da Canon. Eu não tinha gravador de som, então o som do filme foi todo feito na pós. Todo aquilo foi edição de som, mixagem, é tudo mentira, aquele som. É Foley, dublagem e tudo mais. Mas era isso, meu primeiro curta maiorzinho, assim, que foi o Membro Decaído, e realmente ele girou em festivais internacionais, nacionais, girou mais, assim. Foi o Membro Decaído. E era uma câmera e um refletor. Mas era uma câmera sua? Era uma câmera minha que eu juntei dinheiro para comprar. Mas aí você já comprou para fazer isso, não era uma coisa que você já usava? Eu comprei para fazer isso. E nessa época tu ia descobrindo tudo sozinho? Tipo assim, essa questão do som, eu vou tentar fazer aqui, ou tu ia atrás de outras pessoas que entendessem da área já? Em 2012 eu já tinha uma noção, porque eu já tinha feito outros 3 curtas-metragens bem pequenos, assim, que era o You Bet Die, Abate e Verbena e Limão. Que aí eu participei de alguns festivais, mas era uma coisa muito pequena, assim, era feito com câmera... Até agora a gente tá falando de curtas. Isso, de curtas. O curta dele é de até quantos minutos? Geralmente, curta vai até 25 minutos a 30. Pelancinha é 15 minutos, mas nos festivais é 25 a 30 minutos, assim. Aí, depois disso, de 30 a 60 minutos é média-metragem, e de 60 minutos para cima é longa-metragem. Entendi. Essa questão... No padrão, né? Assim, mas isso varia. É flexível, né? Entendi. Essa época dos festivais, qual foi o primeiro festival que tu participou com uma produção tua? Uma produção minha. Foi com o You Bet Die, que é tipo um trailerzinho de um filme B, assim, anos 80. Que eu fiz com os meus primos, atuando e tal. Aí o primeiro festival que eu fui mesmo, representando e tudo mais, foi em Jericoacoara. Era um festival de cinema de Jericoacoara, E eu nunca tinha viajado, assim, pra fora do Maranhão. Caraca, foi bem legal. Eu imagino os amigos nessa época. Pois é, eu tava na os escola. Primos que atuaram. Os primos eu tô lá naquele filme. A minha prima foi. Ela foi junto? Ela foi. E como que veio o convite, assim? Como foi pra ti? Como é que é? Você se inscreve? Tem alguns sites que tu olha os festivais que estão sendo abertos, aí tu se inscreve, assim. Na época, como não tinha muita essa mobilidade de internet, assim, não era tão... Era 2009, 2010, isso. A gente tinha que gravar o DVD mesmo e mandar com uma capinha, com coisinha pelo correio. Foi assim até 2013, 2014 ainda era assim. Aí depois, hoje em dia, é tudo por link, digital, por Vimeo, YouTube, ou Google Drive, é tudo digital. Que facilita muito, porque eu gastava muito dinheiro. E você tem uma pegada, assim, você tem uma pegada bem diferente, né? De fazer filme, assim, né? Eu tô comendo, gente, eu vou morrer de fome. Porque se depois você for olhar nos trabalhos se a gente for olhar os trabalhos que você já fez, ele tem uma pegada de terror ali, né? Sim. É uma marca sua? Ou calhou dos trabalhos serem... Então, eu acho que eu sempre gostei muito... É meio errado isso que eu vou falar, mas não no sentido assim, real, né? Daqui, vou te matar, não é isso. Mas eu sempre gostei muito... Ele sempre gostou da pancadaria. Então, eu sempre gostei muito de violência, assim. De violência gráfica. Eu acho sangue muito estético, eu acho... Já linka a morte com o Kill Bill, muito... que ele disse que viu. Foram as referências, né? Sim. Então isso sempre me impactou muito, assim. Geralmente os filmes que eu fico muito assim, impactado, tanto de beleza visual ou quanto impacto de força mesmo, sabe? De incômodo, sempre estão indo nessa linha assim, do terror, do suspense, da ficção científica, da fantasia. Que eu acho que dá um espaço maior para a liberdade de criação mesmo, assim, sabe? E desde, como a gente estava falando do Kill Bill, da Vila e tudo mais, esses filmes sempre me impactaram muito, assim.
Kill Bill mesmo, é um show de violência Sangue, gratuita, de loucura, de braço, de... Aham. E isso era o que me impressionava, assim. E eu acho que tem a ver muito com a minha personalidade, assim. Eu acho que toda a minha personalidade em volta de mim, não só no cinema, traz essa coisa, assim, do terror, do punk, do agressivo, do caos. gore, do caos, E aí você Mas eu fez... sou uma pessoa boa, gente, eu sou fofo. Mas depois de tudo isso... Ele é um fofo, é cute. Agora, você fez quantos curtas, assim? O primeiro você fez com quantos anos? O primeiro eu fiz com 15, que foi o Abate. Então foi na desde escola. os 15 você já tá nessa loucura aí. Eu Tá. acho que tem 10, 11 curtas. Eles estão assim. na internet? Então, só não dois, só tem 2 que eu ainda não liberei na internet, que é o No Por Dentro do Couro e o Balado para os Mortos, que foram os últimos. Esse eu ainda tenho que E liberar. encontra onde? No YouTube, na Netflix? Não. É melhor na Netflix, por favor, me contrate. Acho que no meu canal do Vimeo, vimeo.com, Lucas Araújo, tem lá. Aí esses 2 que não estão liberados, que eu já tinha que ter liberado, aí pode falar comigo pelo Instagram ou qualquer coisa que eu mando o link com a senha. Mas como é esse processo assim, de liberação que você fala? Todos os curtas que você faz, você já posta, outros não? Eu demoro um tempo, porque geralmente os festivais têm uma coisa de ineditismo, assim, né, na internet. Tá. Hoje em dia isso é mais flexível por causa também da pandemia que veio, então essa coisa da internet virou um ambiente menos... Você tem que ser inédito no por isso que festival e muitos tudo mais. desses... A gente às Entendi. vezes vê o festival, vê que o filme tá no festival, mas a gente não consegue ter acesso a ele, né? Porque os festivais pedem exclusividade. Aí tem um prazo, depois que passa o festival, pra você... Geralmente você um curta-metragem, ele tem uma vida útil em festivais de cinema ou qualquer outra coisa um pouco maior. O longa-metragem, ele é mais comerciável, assim, mais comercializado. Não sei se eu falei certo. Mas o tempo dele é menor nos festivais, porque ele também tem que ir logo para a sala de cinema, sabe? E aí o curta, como o ambiente de curta realmente não tem uma comercialização, uma circulação maior, ele fica meio que restrito nesse ambiente de festival mesmo, de cinema. Entendi. E ele realmente é um espaço de experimentação, né? Então, ele meio que se encaixa melhor nesse ambiente de festival, né? Porque há um diretor ali que está começando, que está experimentando, que está entendendo a linguagem dele. Então, são filmes mais... de certa forma, não digo todos, mas usados assim na linguagem, na narrativa e tudo mais, assim. Com esses curtas que você já foi pra quais festivais, assim? Pelo menos alguns lugares, assim, só pra você citar pra gente. Jericoacoara foi um, foi o primeiro, meu né? filme já passou no Festival de Brasília, já passou em Gramado, a gente já ganhou o prêmio em Gramado com o César Maria. O Festival de Gramado é Massa. muito tradicional. É, bem tradicional. Tradicional É o até maior demais. Ah, Do Brasil, É? é o mais conhecido. Sim. Mas eu acho que o maior e o mais respeitado, acho que é o Festival de Brasília. Hoje em dia talvez não tanto, porque com o governo Bolsonaro, assim, eles mudaram um monte de coisa lá no festival, eles tentaram acabar com o festival, tá um caos. Tá um caos, gente, o Brasil está um caos, é isso, por favor, vote mudem. 13. Dia 30, em nome de Jesus, por favor. Deixa eu levantar aqui, ó. Exatamente, o voto é secreto. Pronto. A minha cueca é vermelha. Mas o Bolsonaro tentou, né, de fazer tudo aí de cinema, tanto as políticas públicas, né, editais e tudo mais, quanto também o próprio Festival de Brasília, que era um festival, eu não sei se ainda é, porque eu não acompanho muito agora, mas era um festival muito político, assim, os filmes. Entendi. E eles deram uma desmembrada assim, no mexida. festival. Mas o maior mesmo e o mais respeitado é o Festival de Brasília. Aí já passou no Quinofórum, em São Paulo, já passou no Janela Internacional de Cinema de Recife, que é o festival do Kleber Mendonça. Já passou aqui no Guarnicê. Aí fora do Brasil já passou, passou no Japão. Fora do Brasil? Já. Um monte de festival já. Chocado, pô. Mas, tipo assim, só passou, você foi... Eu podia ter ido 2 vezes, 3 vezes, pra fora. Mas acabou que eu tava trabalhando e eu não Mas podia a ir. galera do festival que arca com essa ida ou não? Então, eu não sei se a depende? Ancine ainda tem isso também, depois que o Bolsonaro entrou, porque ele também tentou ferrar com a Ancine inteira. Com a arte no geral, Com a arte né? no geral. A Ancine tinha galera. um projeto, quando o filme era selecionado para festivais grandes, ele tem uma lista assim, de festivais A, B, C e D. Quando era selecionado para os festivais A ou B, eles arcavam com a passagem, entendi. com a hospedagem e tudo mais. E tem alguns festivais grandes também lá fora que eles também pagam Perfeito. a coisa toda, assim. E aí você falou que você fez vários curtas e tal, e longas.
Longa, eu estou tendo uma resistência, mas é uma coisa minha que eu tenho que tratar na terapia. Mas O que você tem contra os longas? Não, eu não sei, eu tô tendo um probleminha de concentração, assim, É porque eu já me estressei muito com audiovisual, sabe? Aí antes de começar eu já fico pensando, nossa... O olho já fica tremendo. O trabalho que vai gente, ter... se um curta, um videoclipe dá um trabalho que tu tem que lidar com 30 pessoas, 40 pessoas na equipe, isso é de curta e de clipe, né? Longa-metragem é 80, 100 pessoas na equipe. Aí eu já fico pensando, meu Deus, o longa, aí pra captar dinheiro, pra não sei o que. É um processo muito grande, gente. É todo um rolê, né? Pra Sério. você ter noção, lê a ficha técnica de um filme pra você ver. Pois é, aquele tanto povo de todo gente ali, que é todo mundo envolvido. junto, enlouquecido. Todo mundo tem que ser pago. E geralmente, quando é direção, assim, tem uma responsabilidade muito grande, assim, porque tu tem que guiar essa equipe inteira, assim. Tanto nas tuas ideias, quanto socialmente, quanto na forma de trabalho e tudo mais. Tem que ser uma coisa prazerosa. E realmente, audiovisual, vocês sabem como é, assim, não é? Enfim, o Prêmio Volts, por exemplo, Temos uma noção. é um projeto grande de vocês e tal, que lida com várias pessoas. Tudo que lida com muita gente é muito estressante, É assim. muito estressante. E aí eu tenho um pouco de resistência, mas eu já tô resolvendo isso, assim, porque é escrever o roteiro, aí mandar pra editais, pra... Mas já tem um projeto assim em vista, Tem, é o uma Convite ideia? para Enterro, o nome do filme. A ideia é ser gravado no Quatrac, grande parte dele se passa no Quatrac. E tem uma parte aqui que é numa padaria aqui pelo centro histórico, assim. E tem bacana. cemitério, enfim, tem umas Aí tem coisas. prazo já pra... Previsão, na verdade. Eu tô escrevendo o filme. Tem algumas entendi. produtoras interessadas, mas eu tô escrevendo. Esse filme eu tô escrevendo há muito tempo. Esse eu Mas quero você que não seja meu tava primeiro longa. Mas você já participou de outros longas? de outros? Já participei de outros longas, mas não eu dirigindo. Eu já participei de outros longas, mas como montador, ou como na equipe técnica. Entendi. Já atuei também, Ó. mas... Também é ator. Onde? Qual? Pra gente ver. No É. Chorando Se Foi, do Marcos Pontes. Era vai esse sair. que eu acho que era esse que eu ia perguntar. Não tinha um que era um... Ai, caramba, agora a minha memória Não, é terrível. Ele dirigiu o Terminal Praia Grande. É esse. Foi? Não. Não. O Terminal Praia Grande é da Mavi Simão. Ah, é da Mavi. Eu tava no roteiro junto com ela. Ah, sim, no roteiro. E aí eu fiz a montagem também. E já tá disponível esse material? O Terminal Praia Grande ainda não. E aí também não tem previsão, que é um negócio lá que eles estão Aí eu acho que... Aí eu não sei como é que o Mavi tá lidando com essa questão da distribuição. Ele passou em festivais, Ele já passou foi no Festival do exibido, Rio. né? Já foi exibido. Passou no Guarnicê, passou no Festival do Rio, passou no Cine Fantasy, passou em uns festivais fora também, no Brasil, mas agora eu não sei quando eles vão liberar o filme. Entendi. Mas se vocês quiserem ver, eu também posso pedir pra ela um link. A gente podia fazer uma sessão aqui embaixo. Seria super Bora legal. fazer. Aí convido os Cara, diretores. todo podcast a gente faz uma reunião Faz no uma meio. reunião Tipo, a aqui gente ao vai vivo, fazer um vamos- evento no Volts, aí finaliza aqui e a gente... Mas super, acho que daria super Aham. certo, assim. E... Agora, você sempre tá como diretor? Não, então, estou te falando, o legal de cinema e audiovisual, porque Ele tu tem um pode pouco de TDAH. Ele acabou de falar que ele foi montador do filme. que eu... O auge. Não, hoje em dia eu tô trabalhando muito como montador. Eu vou pegar esse recorde e mudar O que pra minha que o... psicóloga. Eu não sou Terapia, culpada disso. terapia, vai. Tá, explica pra gente um pouco, assim, da função do montador. A diferença entre o montador Sim. e o diretor. A minha função mesmo, assim, que eu me considero diretor e roteirista. A coisa da montagem, ela vem mais como um freelancer por fora, assim, porque eu que monto os meus projetos. Os filmes que eu dirijo, sempre eu que monto. Entendi. Então eu tenho um domínio, tanto que quando eu tô o bom de eu montar os meus filmes é porque eu já vou dirigindo, já montando na minha cabeça. Então eu sei que vai dar certo a cena, já sei Facilita, que vai montar. Facilita muito. É. E eu sou muito controlador. Eu sou muito perfeccionista, muito controlador. É que você Então- falando assim... Ainda assim, ele é gente boa. Quando você tava falando aí, eu tava pensando assim, que eu acho que você tem um perfil de ser a pessoa que gosta de pensar e orquestrando mesmo. Sim. Como se fosse um maestro, assim, né? Então, e a montagem realmente eu acredito que a montagem é uma segunda fase da direção, assim. Sim. Porque realmente o montador, ele pode salvar um filme, ele pode estragar um filme, assim. E a montagem é que guia também o estilo, muito, assim, de time, sabe? E cinema é tempo. Audiovisual, no geral, é tempo. Então, esse ritmo, pra mim, é muito importante, assim. Então, eu gosto muito de controlar isso, sabe? E requer muito esse feeling também E da isso que pessoa, você tá falando, né? eu lembrei agora até do... Saiu uma reportagem que eu tava vendo sobre o Zack Snyder, que ele fez a carreira dele inteira, o Zack Snyder do Liga da Justiça e tal, que ele fez a carreira dele toda na publicidade. Publicidade tem uns cortes muito rápidos e aí, Sim. e aí é por É isso bem que... diferente. E aí em Liga da Justiça rolava muito isso de...
a crítica caiu muito em cima disso, do filme sempre tem cortes muito rápidos, de E parecer aí sempre vem da referência que como ele se fosse tem, uma né? sequência de Sim. comerciais, assim, enfim. E aí você já fez tudo isso, e foi tudo isso aqui no Maranhão que você fez, ou você já fez coisa fora? Já trabalhei fora também. Já trabalhei pra Bananeira Filmes, num filme chamado Serial Kelly, que é com a Gabi Amarantos. Até É saiu hoje. protagonizado por ela, né? Ela é uma serial killer cantora de forró. É bem legal o filme. Que massa. Até saiu no Coisa da Globo Filmes hoje, que eles vão lançar o filme no cinema. Aí você participou como do filme? Eu participei como making off, e aí eu tava editando uns videozinhos de making off, e aí o pessoal da equipe gostou muito. E aí também eu fui escalado pra montar o filme. Que massa. Aí eu fiz a montagem, só que teve vários montadores do filme. Aí no final, eu não vi o corte final, eu não sei se tá o meu corte, se tá o corte de outro Entendi. montador, porque teve uns 6, 5 montadores do filme. Nossa. Caramba. É muita gente mesmo. Aí eu não posso falar muito sobre A Faba. a fava. Mas eu não sei como é que tá, se tá meu corte, se tá outro corte, se pegaram parte do meu corte, mas eu Mas tu trabalhei tava como lá. montador Tava também. no É. Ele foi, ele meio, isso tava. que importa. Estava lá, é. Aí eu trabalhei no Terminal Praia Grande, da Mavi, trabalhei no Chorando Se Foi, do Marcos Pontes. Aí também fiz alguns curtas fora daqui, lá na época que eu estava em Pelotas, eu também fiz alguns Na curtas faculdade, né? de outras pessoas. E agora eu vou começar a montar um curta do Arthur, que foi gravado em Alcântara, que tá bem legal. Arthur, Arthur Rosa. Ele é muito, muito, muito bom, assim. ele é daqui de São Luís? Ele é daqui, Mas ele mora, acho que no Rio ou São Paulo. massa. Mas eu não sei se ele tá morando aqui agora. É um filme que foi gravado em Alcântara, com os atores são crianças mirins também lá de Alcântara também. Crianças mirins é ótimo. Atores mirins, é isso que eu quis dizer. Lá de Little Alcântara. babies. E o filme tem um Acontece. tom de religiosidade, fantasia, assim, é bem bonito. E Alcântara é um cenário perfeito pra isso, né? Nossa, Eu já tô maravilhoso. aqui ansiosa pra assistir. Agora vamos falar aqui sobre cinema no Maranhão. Sim, polêmico, pode falar. Um tópico sensível. Um tópico Aham. sensível. Na verdade, o que eu queria entender como que funciona, assim. Porque a gente aqui no Vouts, a gente fica meio satélite, a gente meio que conversa com todo mundo, mas a gente não sabe como é a realidade de fato, assim. Fazer cinema no Maranhão, como é que é? O que a gente sabe é que é difícil. Que é difícil. Mas como é que é? Tipo assim, tem muita gente tentando fazer, é difícil captar recurso. Como é que funciona? Então, é muito difícil. É difícil se você quer fazer, mas dá pra fazer. É isso, mas tudo é difícil, gente, na vida. Tudo é né? difícil. Se for fácil, não tem graça também. graça. Mas na minha época, assim, que eu comecei a me interessar, tinha alguns diretores já dos anos 90, 80 e tal, 2000, que era o Frederico, enfim, e muitos outros. Mas eu acho que eu não me identificava com o cinema. Não tô querendo, enfim, falar, mas eu não me identificava com o cinema que era feito na cidade. Até por ter um apego mais voltado a essa coisa do cinema de horror, de fantasia. E é muito estetizado, né? Sim. Esse tipo de cinema. Então E eu não me até então, identificava. o cinema que era feito aqui era o quê? Era uma coisa mais regionalista? Era uma coisa Era mais regionalista, assim, era mais tipo a coisa do boi, do reggae, entendi. do reviver, que eu gosto muito. Mas eu acho que não tem a ver com a minha. Com a personalidade mesmo, né? Com a minha Porque os personalidade filmes ou com a tradicionais minha. é que eles têm sempre essa pegada de retratos da realidade mesmo, né? De contar nossa história. E eu sempre tentei fugir disso, assim, sempre, assim. Você vai pro outro lado. Eu sempre tento. Eu tento criar uma realidade, realmente, assim. Mas claro que sempre colocando, assim, uma assinatura brasileira ali, ou Sim, maranhense, nos filmes e tudo mais. Tanto Membro Decaído, que tem a coisa do Guaraná Jesus e tal. Mas eu tento mostrar um outro ambiente, assim. Eu gosto muito de ver os bairros, assim, maranhenses, assim. Gosto muito disso. Então, como eu via muito esses filmes, eu meio que também começava a ficar, nossa, será que cinema no Maranhão sempre vai ser isso, sempre vai ser isso? Eu tô um pouco saturado disso. Quero que eu via. Isso lá atrás, quando você tava pensando em fazer. Até em 2000. Eu comecei a ir nos lugares, assim, 2007, 2008, 2009, 2010, eu comecei a Sim. ir no Guarnicê, no Maranhão na Tela e tal, a consumir esse tipo de cinema maranhense. E eu ficava, realmente, eu não me sinto, não digo nem representado, mas eu não me identifico com essa linguagem, com esse tipo de cinema. Não que eu Você queria achei ver ruim. outras... É gosto também, né? Sim, e eu acredito que isso é bom tanto para o próprio Estado, sabe? Pra que aí gente você entender tem- que é Pra vir possível uma coisa nova também, né? Produzida fazer aqui. diferentes gêneros. Porque sempre ou o diferente vem de fora, costuma vir de fora. Sim, né? Hoje total. em dia tá mudando, mas... Tem até um elogio disfarçado, assim, de
de uma coisa meio pejorativa, é tipo, ai, não parece que foi feito no Maranhão. Exatamente. Não parece que foi feito aqui. Vira e mexe. E aí é um elogio meio estranho, assim, porque parece que a gente não é capaz de fazer algo que não seja ou o básico ou o convencional, que seria o Bom é Boi, o São João. Eu já escutei isso, nossa, 30 mil vezes. Aí eu fico, tá bom. Fã ou foi hater? feito aqui, a equipe inteira daqui. Então. Aham. Mas eu entendo quando as pessoas falam isso também. Eu não sou Sim, chato sim. a ponto de militar em cima sobre esse elogio, né? Mas era isso, assim. E aí começou... Aí eu fui pra fora, né? Tive que estudar fora, que não tinha o curso. Mas aí começou a aparecer, tipo... O próprio Maranhão na Tela e o Guarnicê foram festivais que me ajudaram, principalmente o Maranhão na Tela, que sempre teve cursos e oficinas com diretores ou Massa. equipes de fora e tudo mais, que vinham pra cá, e isso me ajudava a entender como é que era esse processo de fazer cinema Aham. aqui no Maranhão, assim. E essas oficinas ainda rolam hoje em dia? Rolam, quando tem os festivais ainda rolam, No isso é super Guarnicê legal. que Teve agora, teve umas oficinas de direção de fotografia. E isso super me ajudou, assim, realmente a entender como era que era feito, a entender a logística, a equipe, a estrutura, como é que se escreve um roteiro e, E tem tal. uma troca também com Com pessoas de outros fora, né? profissionais, total. Porque na época realmente era bem pequena, assim, essa cena no Maranhão, né? E aí eu lembro muito do Maranhão na Tela, eu ia em todos os cursos, eu ia até em coisas de como fazer, como escrever um edital, um orçamento que eu não entendia nada, mas eu tava lá. Eu tinha, Porque sei ainda lá. tem esse lado da cultura Nossa. aqui, né? Você, principalmente pra quem ainda é Então, e aí essa coisa do orçamento realmente é bem burocrática e tudo mais. Tanto escrever um edital. Mas quando tu começa a entender como é que funciona, aí fica fácil, sabe? Mas hoje tem muitos diretores aqui em São Luís, não? Então, hoje em dia tem vários diretores assim que eu sou super fã assim, do trabalho, e a gente trabalha juntos também. Recentemente eu montei o novo curta do Jorge Pedrosa, que também é um diretor que trabalha com cinema de horror aqui. Ele trabalha uma coisa meio de cinema de horror queer, assim, misturando com sexualidade e tal. Que é o filme Casa de Bonecas, que vai estrear em breve. Esse ano, será? Esse ano, já sei Vem algumas aí, coisas. Jorge, vamos lá, hein? Vem aqui. Vai estrear bem o filme. Vai estrear grande, mas eu não posso dizer ainda. Será? Ai, meu Ixi, Deus. Maria. Vai estrear em um Jogou, ele festival jogou bem a granada, grande. tirou o pino da granada, jogou e vai embora. Mas eu não posso falar, senão ele me bate. Tem o Arthur Rosa, que eu comentei. Tem a Áurea Maranhão, que é atriz e também é diretora. A gente tá montando legal. o curta. Eu tô só montando o curta do povo. É isso. Eu tô montando o curta novo dela, que é Mala Preta, o nome, que é bem legal, que foi gravado nos Lençóis Maranhenses. É tipo um filme de ação, meio policial, meio thriller, assim, é bem legal. Tem a Mavi Simão, tem o Marcos Pontes, Rafaela Gonçalves, que estreou agora o De Repente Drag. Que tem um bocado de gente. Tem muita gente. E tá se criando uma cena... Não, já tem uma cena de cinema viva, assim, na cidade. Tá se consolidando aos pouquinhos. Tá se né? consolidando. E a trajetória de quem é daqui assim, capta conhecimento daqui mesmo, é muito da galera que vem da comunicação também. Rafaela Sim. de Repente Drag, acho que ela fez jornalismo, rádio TV, não sei. Ela vem da começou no cinema, comunicação. acho que com o Moleque Tá Doido, né? Sim. E aí, depois ela entendeu como é que... Sim, não sei se eu tô falando besteira aqui. Foi, não, mas eu eu acredito que sim. Quando ela começou mais Sim, ativamente sim. no cinema, foi com Rafaela, o... se você estiver assistindo, comente aqui embaixo, porque a gente tá em dúvida da sua favor. formação. aquelas- É, porque na estreia Ela de já De veio Repente também Drag, pra ainda cá? Vai não. vir. Ela tá Na vindo. estreia de Repente A Drag, gente não chama, eu mas ela tá conversei sabendo agora que ela vai vir. com ela. Oi. E aí ela disse que muitas influências que ela teve para esse filme em específico veio de quando ela trabalhava como repórter e estava aí na vida de externa, né? Que a gente Sim. sofre muito. Aí ela sim, já- que o personagem é repórter ela é e ela é todo... repórter. Verdade, daí total. que vem. Realmente. Então realmente ela deve ter começado nessa parte de Sim. comunicação. Muita gente vem dessa área de comunicação, né? É o que tá mais próximo aqui. Do que tem a formação aqui, é o que tá mais próximo, né? Que é rádio, TV, eu acho. É. o curso. Na UFMA tem rádio TV, tem habilitação em rádio TV, tem jornalismo. Não tem um curso de cinema aqui em São Luís? Então, é isso que eu ia chegar também. Nesse meio do processo todo, né, teve essas oficinas e cursos do Maranhão na Tela, principalmente do Maranhão na Tela, assim, que é um festival que eu gosto muito, como do Guarnicê também, que me ajudaram nisso tudo. Aí eu fui fazer faculdade de cinema, e aí quando eu voltei pra cá, em 2017, surgiu a Escola de Cinema do Maranhão, pelo IEMA, Sim, eu que era lembro. até ali perto do Cine Praia Grande, que essa escola meio que serviu muito para aparecer jovens realizadores, assim, não só como diretores, mas como diretores de fotografia, como o Rui Castro, Gabriel Bruno, como roteiristas, produtores, como a Ana Carolina Souza, que hoje em dia é da nossa produtora, a Giral Filmes. Por favor, siga a nossa produtora. Que você abriu uma Giral Filmes. produtora.
São 4 sócios. É eu, a Ana Carolina, que é mais focada em produção, a Neila, que é mais focada em direção de arte. Giral com J, né? Giral Filmes com J. Eu vou seguir agora. J-I-R-A... Ui, português aqui. J-I-R-A-U. Giral Filmes. Ixi, voltar pra 8ª série aqui. Não sei se era L ou era U. Era U. E aí a escola serviu a escola foi importante da mesma forma como a faculdade foi importante para mim. De reunir esse grupo de pessoas na cidade interessados em fazer essa cena do audiovisual e de cinema crescer na cidade. Boa. Então teve 3 turmas, eu acho, mas também teve alguns FICs, que eram, eles chamam de FIC, né? Que é uns cursos de 3 meses, por aí, focados ou em fotografia, ou em roteiro. Recentemente agora teve um focado em cinema de horror. Ou é só pra... Aberto assim que eu falo, tipo, pessoas que não são de cinema... Não, é aberto. É aberto. Eu não sei como é que tá a escola hoje em dia. O IEMA, não sei como é que tá hoje em dia. Mas teve um período bem fértil, assim, principalmente de 2017 a 2018. Foi bem fértil. Eu dei aula lá, então eu pude conhecer os meninos e a gente hoje em dia trabalha junto total, assim. O pessoal hoje te pede muita dica, assim, quando te encontra ou não? Não muito, eu boa, acho né? que não. Não pede muito não, mas pode pedir, gente. Acho que as pessoas de fora pedem mais no Instagram. As pessoas Às vezes... chegam assim e perguntam o que tu como é que acha. foi feito isso? Como é que faz isso? Me ajuda nisso? Onde é que eu estudo? Mas essa produtora que você abriu, ela faz só cinema ou... A gente Eu queria chegar nessa parte aqui, de videoclipes. Sim. Isso é uma parte importante. Já é a transição que Porque, assim, vocês fazem lá, né? A gente tá falando A gente faz também. de curtas, longas, cinema, mas você também tá muito envolvido com os artistas locais, musicais daqui, né? Sim. Eu dirigi o clipe da Frames, da Fuega, Butantan. Só pra você ter uma noção, pra te dar um contexto, gente, em 2017, quando a cena aqui em São... 2017, né? Eu não sei o que tu tá falando. Não, era do Boy, de Boy. Tá. Era 2017. Era 2017, né? Novembro. A Fuega que já veio aqui no podcast, a Butantan que a gente tá tentando fazer aqui. Ô, Butantan, olha a tua DM aí, mulher. Ela é lerda, a Butantan é lerda. Pode chamar que ela veio. Elas, assim, não existia existia, óbvio, música, existia clipe na cidade, mas elas fizeram um super lançamento no cinema e etc. Imagino que talvez isso tenha um dedo seu. Total, tudo. De ter lançado no cinema, né? 100%. Mas foi um negócio Todos assim os que... créditos. Foi um negócio assim que, estourou e todo mundo ficou atento. Foi que diferente, tinha acontecido. né? Chamou a atenção. E aí, quando a gente foi ver, era um clipe que foi dirigido por um cineasta. Eu não sei se isso era comum antes, mas pelo menos na época foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar. Sim, também falando dos diretores daqui, tem o Arturo também, que, enfim, já fez vários curtas-metragens. Ele fez o Acalanto, que também ganhou o Festival de Gramado e tal. O Arturo já tinha feito clipes também, antes. Ele fez da Flávia Bittencourt, alguns e outros também. Bruno Batista, ele fez. Eu acho que eu fiquei sabendo da Fuega da Butantan mais por causa da bolha também, né? Então, é que eu acho que a gente tinha um apelo mais pop. Como a gente estava sempre ali nessa cena meio jovem e gay da cidade, e tava crescendo também junto essa coisa da música queer, assim, gay da cidade também. Pablo Vittar tinha estourado e tal. Pablo Vittar tinha estourado, então tinha uma efervescência, muita vontade, assim, também de que acontecesse. Vontade de fazer acontecer aqui, interesse, né, nesse assunto. E aí, como tem um apelo mais pop, também atinge mais pessoas, né? O pop é popular, então é fácil Elas atingir. tinham uma música e elas entraram em contato contigo? Eu que entrei em contato com elas, que eu tinha acabado de voltar de Pelotas. Que coincidiu dessa época que você estava voltando. Foi. Eu voltei de Pelotas em abril. A gente lançou o clipe em novembro. Mas eu cheguei aqui e eu vi que tinha uma cena gay, assim, da cidade mesmo. LGBTQIA+, e tal, enfim, etc. Que estava crescendo muito. E era na mesma época também que os clipes brasileiros não estavam, de certa forma, ganhando uma visibilidade maior, assim. Que veio a Pablo Vittar, veio a Anitta, veio todo mundo com uns clipes muito bem produzidos. Nessa época tinha o quê? Sua Cara, tinha... tinha Sua Cara, tinha K.O., tinha a Anitta aí bombando. Vários clipes da Anitta já, da Isa. Sim. Então eu tava vendo isso acontecer, Glória Groove também. E eu, como gay, fui formado pela MTV, assim, também. Os meus filmes têm um apelo muito pop também. O No Por Dentro do Couro tem uma cena que é muito videoclipe, assim, que é em câmera lenta, umas meninas dançando. Entendi. Aí a gata vai morrendo e tudo mais, e fica tocando Axante no fundo. Então já era uma forma de eu tentar flertar com essa linguagem de videoclipe.
E aí eu vendo essa coisa toda acontecer no Brasil, eu falei, eu também quero fazer. Ah, então foi uma coisa, também era uma demanda sua, assim, de querer experimentar isso. Sim, eu sempre gostei muito do videoclipe. Ai, gente, todo gay, de sexta-feira, senta na frente da TV com os amigos e fica vendo o clipe o dia inteiro, é isso. Até hoje. Até hoje eu faço isso. E aí eu falo, trabalho com audiovisual, por que não fazer o videoclipe também? Que é uma linguagem que eu sempre gostei muito. E sempre tentei encaixar nos meus filmes também. Hoje em dia, mais ainda agora, com essa coisa de ter dominado realmente a linguagem do videoclipe, sabe? E aí eu ia nas festas e tal, eu fui conhecendo a Butantan, a Only Fuego, a Frames, a Amy, tarará, fui conhecendo todo mundo, não só eles, mas também como outras pessoas, e eu fui dar aula na Escola de Cinema do Maranhão. Então esse videoclipe boy foi muito importante, tanto para mim, quanto para a cena musical do Maranhão, quanto também para os alunos da Escola de Cinema, da primeira turma, que foi o primeiro projeto maior que a gente fez junto. Ah, então você aproveitou para fazer tudo numa coisa só. Vamos fazer acontecer aqui. Foi tipo entendi. assim. E a ideia realmente era essa, assim, vamos fazer algo legal que nunca foi... Não digo que nunca foi feito, mas que seja diferente e que tenha um impacto na cidade e que eu acho que isso vai... Ai, parece que eu tô sendo egocêntrico, megalomaníaco e tal, mas não é isso. Reconhecer seu trabalho. Mas realmente a ideia era essa, assim, era impactar as pessoas para dar uma mexida e as pessoas falaram, nossa, é possível fazer isso, é possível fazer coisas diferentes na cidade, é possível ter zumbi com sangue no Louvre, umas coisas assim, sabe? Foi gravado aqui no shopping, inclusive, né? Foi. A metade do... foi tudo gravado aqui no shopping. Só a parte da Lagoa da Tem a cena na Lagoa e tem uma cena no estúdio da Escola de Cinema também. Entendi. Que é uma cena vermelha que fica as mãos vermelhada, assim. Mas metade do clipe foi gravado aqui no Shopping São Luís. E aí eu peguei esses alunos da primeira escola de cinema do Maranhão, que a gente é da primeira turma da escola, e a gente é amigo até hoje, trabalha junto até hoje. Hoje em dia eles estão trabalhando fora, em filmes grandes. A Ana Carolina agora, que é também da nossa produtora da Giral, tá produzindo um longa com o Whindersson Nunes, que provavelmente vai estrear no Netflix, que talvez a Netflix compre. Nem sei se eu podia estar falando isso. Não, mas a Netflix não vai assistir, não. Não. Mas enfim, que é do diretor que também é um diretor maranhense, que é o Cícero Filho, que é o diretor do Ike Vida. Que massa. Babassu Love, o nome do filme, é um musical brega, assim. Meu Deus, vem aí demais. E o Whindersson Nunes é um dos atores do filme. Que massa. Então, todas essas pessoas que começaram lá pequena, a gente sem entender nada do que estava sendo feito, hoje em dia estão trabalhando em produções super grandes, sabe? Isso é muito massa de ver, assim, realmente. E aí foi você que sugeriu de estrear no cinema? Foi. Fui eu que sugeri. Até porque eu já tinha... Era o Petrini que estava cuidando do Cine Praia Grande. Era fácil. E como tinha essa ideia de impactar, ou de soar realmente um videoclipe cinematográfico... Você fala Petrini porque ele é seu amigo? A gente sempre trabalha junto. Mas ele não tá mais aqui, né? Ele tá foi morando embora pra Itália. fora, né? Pra Itália. E era ele que estava cuidando do Cine Praia Grande hoje em dia. Hoje em dia não, na época. E aí eu tinha um contato fácil ali de fazer a E aí era isso. Aí eu falei, gente, então vai ser o clipe inspirado em Madrugada dos Mortos. O Jorge Romero morreu recentemente. E aí eu quero muito fazer um clipe em homenagem a ele. Aí a Fuega falou assim, que, Lucas, não tem nada a ver. É um clipe do pessoal dançar. Eu falei, não, gente... Eu tô fazendo isso aqui de graça, entendeu? Então tem que ter a minha assinatura. E isso é uma coisa que eu nunca me distanciei, assim. A coisa do clipe do cinema, eu sempre coloco a minha assinatura... enquanto diretor criativo, né? Até porque isso vai formando tua identidade, assim. Isso, total. Na tua carreira. Tanto no clipe quanto nos filmes, tu consegue entender a minha linha de linguagem e tal. Isso é muito importante pra mim. Isso é verdade, dá pra perceber. Porque realmente eu não consigo... E quando eu faço alguma coisa que não tem a ver comigo, eu não sinto que é meu, assim. Eu sinto que eu me vendi, sabe? Isso eu me sinto um pouco traído com a minha própria... Enfim, com a minha própria criação, a minha própria assinatura, ou uma história, narrativa, estética, sei lá o que mais, que eu tô construindo ao longo desses anos, assim. E aí eu sempre tento botar essa coisa do horror, da violência, da agressividade. No da Frames não chega a ser horror, mas tem uma linguagem ali mais de ficção científica, ou de futurismo, ou de coisas agressivas, né? Sim. Tem ali o Matrix, que a gente usou de referência, Digimon e tal, Mulher Gato também, do Tim Burton. No clipe de Fadinha que você fala. No clipe de Fadinha. Fadinha da Frames, que já viu aqui também, tá? Vocês assistam um episódio dela. dela. Muito bom o da Frames, gente, sério. Eu vi inteiro, é muito, muito divertido. Ela é uma gata muito doida. Maravilhosa. Muito doida. E aí foi isso, aí a gente veio com essa coisa do boy, e realmente a ideia era tentar gerar um impacto e uma movimentação na cidade, tanto na música como no audiovisual e como estética também. Boa. Porque eu acho que foi uma coisa que não
não tinha sido feito assim, Não, talvez. vocês conseguiram, porque até hoje, né, foi uma coisa que marcou Lembrado, muito pra sempre gente lembrada. da comunicação. Boy. E aí a gente quis estrear no cinema e tal, justamente até porque a gente sabia que se a gente só lançasse no YouTube, não ia ter os views ou compartilhamento de stories ou de coisas que Cara, isso que é muito poderia frustrante, engajar. né? Pois Às vezes tu faz um trabalho massa, o YouTube vai lá e te Se a gente só jogasse lá, não ia ter isso, entendeu? Não tem. E pouco tempo depois você teve ainda o episódio de Fadinha, não foi? Que foi o segundo que você fez? Deixa eu tô com a postura toda errada aqui, peraí. Não, tá ótimo. E eu aqui tô assim, Vai. tô todo de costas já. Tá, depois de Boy, que foi um estrondo na cidade inteira, veio Fadinha. Foi em 2018. Que também foi um outro acontecimento, porque o YouTube derrubou. Foi. E como foi? Que foi ótimo, obrigado. Porque depois eles voltaram maiores. Maiores. Então, eu sou muito doido. Ai, gente, eu sou meio doido às vezes. É que assim, esses clipes a gente não tinha orçamento, era quase nada. Boy foi feito com R$1.200. Não foi paga a equipe e tal, mas todo mundo tava acreditando na ideia. Assim, mas... Que era experimental pra todo mundo ali, né? Aí era equipamento emprestado, tudo era muito emprestado, assim. E realmente, nem Fueg nem Butantan tinham um cachê na época que conseguisse pagar. E, geralmente o videoclipe é bem caro, assim. E Fadinha também, a gente não tinha muita grana, era só força de vontade, assim. E principalmente Fadinha, assim, que a gente sempre acreditou muito em Rafael, que é a Fraimes. A gente se conheceu meio que fazendo Fadinha, assim, eu vi ele numa festa e eu falei, nossa, que bicha doida, adorei ela, eu quero ser amigo dela. E aí eu fui me aproximando, ele falou, eu tenho uma música aqui e tal, não sei o quê. Ela até falou isso. Falou alguma coisa assim. Falou, porque eu nem vou me repetir, nem vou me alongar nessa história. Aí tu conta a tua perspectiva. Né? Assista o outro episódio lado da da história. A Fraimes. versão do diretor aqui agora. Isso. E aí eu sou muito empolgado com as coisas, eu sou muito empolgado. Tipo, quando eu olho alguma coisa diferente, assim, eu, principalmente na minha cidade, eu fui querendo me aproximar, eu fui querendo entender, eu fui querendo conhecer. E aí foi nascendo essa coisa, vamos fazer. Claro que na época eu ainda estava morando na casa dos meus pais, tinha acabado de voltar da faculdade, aí era legal fazer assim, orçamento e tudo mais. Hoje em dia não dá mais. A carne tá cara O leite por causa tá do nosso incrível presidente ridículo. Maravilhoso. Tá tudo muito caro, o aluguel tá caro, a gasolina tá caro, então não dá mais realmente para fazer com orçamento Tá pequeno. insustentável. Não Resumindo. dá mais. Antigamente até dava, assim. Até porque também tinha essa força de vontade de fazer a cena cultural de música e de audiovisual acontecer mesmo. Como já aconteceu, agora acabou A mamata aqui. acabou a mamada, mas quem quiser mamar pode vir, que eu tô aceitando, galera. E vamos de mais um vídeo sendo derrubado. Sim. Mas enfim. Ai, que ridículo. Agora que eles escutou. Agora que ele tá parando. Mas é isso. O de Fadinha a gente tinha R$2.000. Que Rafael juntou um pouco, eu também coloquei um pouco do meu dentro do orçamento. E ele fez uma vaquinha também. Aí a gente tinha R$2.000. Mas eu não faço ideia de como a gente conseguiu fazer aquilo com R$2.000 também. Sim. Era assim, E noite o YouTube sem derrubou dormir. por quê? Só pra lembrar o Tá. pessoal. Então, eu acho que o YouTube derrubou porque deve ter caído em algum grupo de... Enfim, de pessoas conservadoras ou algo do tipo que ficaram denunciando o clipe. Eu acho que foi isso. Ou porque tem a cena que tá o Felipe que tá amarrado. Tem uma cena que ele tá amarrado com umas cordas. Que ele tá com uma sunga que eu não lembro muito bem se ela é um pouco transparente ou se ela é furada. Entendi. E tem uma parte que a Frames pega, assim, no entendi. malote do garoto, Aham. no clipe. Aí a gente acha que foi uma dessas duas coisas. Mas foi muito bom pela repercussão que teve, porque aí realmente teve uma comoção nacional de artistas, enfim, de Pablo, de Matheus Carrilho, de Glória Groove, de Aretusa, Virou um marketing. todo mundo virou um marketing. Indo atrás da coisa pra fazer acontecer. E Rafael, a Fraimes, fazendo escândalo no Instagram, chorando, não sei o quê. Eu lembro desse dia. E era na época que eu tava gravando o Terminal Praia Grande, como a Vi. E eu ia estar como diretor assistente, ia estar como assistente de direção no Terminal Praia Grande. Só que na primeira diária que a gente foi gravar, aconteceu isso. E aí eu não tava com a cabeça na gravação do filme. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar o clipe sair assim. A gente teve trabalho foi uns 2 meses fazendo o clipe. E aí eu falei pra Mavi, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não vou conseguir estar na gravação do filme, mas eu vou fazer outra coisa acontecer que vai ser muito bom. Aí eu acho que ela ficou um pouco chateada comigo, claro, com razão.
Mas aí foi isso, eu saí da gravação do filme, né? Eu fiquei só no roteiro e Mas na tu deixou a montagem. equipe? Não. Não, tinha a equipe toda lá. Eu ia estar só como um diretor assistente, que era a primeira vez que ela estava dirigindo um projeto grande. Eu ia Porque estar tu ia dar meio... esse suporte eu ia estar pra como ela, suporte pra ela. Acabou que eu tive que sair pra fazer acontecer essa versão do Fadinha, Frames Fadinha 2.0, que a gente Entendi. botou assim. Que era uma versão repaginada. Aí a gente teve essa ideia de fazer aquela introdução no começo. Enfim, que aí se vocês forem ver o clipe, tem lá uma introdução de 1 minuto, 1 minuto e 10 Que é um segundos. por aí. shadezão. Que é um shadezão pro YouTube, enfim, pela coisa política que tava acontecendo, ditadura, não sei o que, censura e tal. E a gente gravou lá na minha casa, numa tarde, gravou a dublagem da Frames. Rafael não conseguia decorar o texto. Rafael tem problema pra decorar texto, gente. Ele tava chorando. Ele não conseguia gravar o texto, gente, não conseguia decorar. Aí ele decorava uma frase, a gente gravava. Aí ele fazia outra frase, a gente gravava. Ele não fez aquilo de uma vez, foi um Caraca. caos. Ele começou a chorar porque ele ficou se sentindo insuficiente. Tava sentindo a pressão ali da situação. Aí foi assim, a gente gravava um pedacinho, uma frase, aí ficava... Parava, chorava, depois voltava. E aí gravou numa tarde, a gente acabou umas 8 da noite. E aí de 8 da noite até... Acho que até meio-dia do outro dia, eu fiquei editando direto essa cena. Aí eu fiquei editando ela pra lançar logo... Foi na segunda ou na terça que a gente lançou, eu não lembro. E aí também eu botei a barra de censurado. Porque eu não sabia se era a cueca dele ou a hora que ela pega no... Enfim, lá na piroca do menino. Dava pra ter certeza. Eu não sabia o que era. Aí a gente botou aquilo de censurado e veio com essa... E o clipe veio muito mais forte. Tanto pela comoção quanto Que pelo... hoje é um dos maiores aí de visualização, eu acho. Acho que tem quase 700 mil views, assim. É muita coisa, muita coisa. E aí, depois disso, todo mundo ficou te enchendo o saco pra gravar clipe. Então, aí... Aí veio essa coisa dos clipes e tal, mas é muito difícil, assim, porque... Mesmo que eu queira fazer de artistas independentes, que não tem muita grana, tá muito difícil. Realmente, eu juntar uma equipe grande toda vez que... Geralmente nos clipes tem umas 30 pessoas, assim, 30, 35 Caramba. pessoas no set. No set. E a gente foi fazendo cada vez maior, né? Que o pai veio... Depois de Fadinha Depois foi... veio Pink Money, aí depois veio do Getúlio. Aí começou isso, começou artistas de fora querer vir gravar com a gente aqui. Aí veio o Getúlio Abelha. O Getúlio é do Piauí. Ele é do Piauí, mas ele tava morando em Fortaleza na época. A coisa de música dele começou em Fortaleza. Tanto que o clipe dele também tem essa pegada de horror, né? Que você De horror. botou. Uhum. Eu sempre É um tento... forrozão também, mas tá É lá. um forrozão melódico, mas tá lá o terror. Que é o que causa a estranheza também. É que eu acho que é isso que chama atenção, assim, porque foge do óbvio, né? É um forró melódico. estereótipo, A gente vai fazer enfim. o quê? E o pessoal num bar, pé de serra. Não vou fazer isso. Uhum. Gente, vou fazer o menos óbvio possível, eu vou fazer. Sim. Hoje em dia, talvez seja óbvio essa coisa do horror, porque vários artistas começaram a fazer isso também. A Anitta, por acaso, não é mesmo? Fez. A Anitta fez, a Duda Beat fez. Sim. A Isa já fez algumas coisas também, a Glória Groove fez com o... Mas você pensa em mudar um pouquinho por causa disso? Então, agora talvez eu tenha que mudar, porque realmente parece que isso não é mais tão novo assim. Entendi. Mas isso é uma coisa pro futuro, né? Pros próximos. Não, hoje... Eu acho que eu vou fazer mais pesado ainda agora, sabe? Eu Em pensando vez que ele ia fazer uma coisa mais fofa. Não, em vez de... entendi. eu grudou aqui. Em vez de fazer terrorzinho, isso aqui, eu acho que eu quero fazer mais... Que o Bill, e de repente vai aparecer. É tipo, ok, Eu tá não todo sei se fazendo. eu A Sim. Frames com a composição dela lá e de Sim. repente mata. Mas é Entendi. isso, assim. Aí a gente fez a Daretusa Love também, que já é uma drag mais consagrada, né? O Daretusa foge um pouco do que eu faço, né? Que é uma coisa mais praia, menininha sonhadora. Mais vibes, né? Mas tem uma coisa meio fantasiosa ali, né? Da sereia, do fundo do mar. E como foi que ela chegou em você, assim, Aretusa? Eu acho que ela já tinha visto os clipes da Frames, da Butantan, que eles são amigos, né? E principalmente do Getúlio. Eles têm até um feat agora que eles fizeram juntos. E aí ela gostou e queria fazer, assim. E os artistas de fora, eles conseguem entender que gravar fora desse ambiente Rio-São Paulo, desse eixo, traz um frescor novo, assim, sabe? Tanto musicalmente, ou quanto a troca, quanto os cenários, traz Pra uma não mudança. ficar mais do mesmo sim. também, Porque né? é um pouco engessado, assim. Geralmente essa produção lá é um pouco engessada já, assim. E não é à toa realmente que esses clipes
geraram impacto, assim, nesses artistas de fora, assim, sabe? Apesar de não ter milhões de views, não sei o que, as pessoas viram. Eu sei que as pessoas viram. Fica autêntico, né? Sim. Acho que... Tipo, os produtores da Duda Beat já ligaram pra gente pra querer fazer coisa. A Glória Groove, tipo, me seguiu no Instagram e falou um monte de coisa comigo. Falou, meu Deus, não sei o que, eu amei o clipe do Getúlio, da Aretusa, tal, e tal, e tal, e tal. Matheus Carrilho, um monte de gente. Ele já. fala isso na maior tranquilidade. Se fosse eu tava aqui, ó, fazendo os prints. Não, mas é porque esse meio de cinema, eu convivo, tipo, Festival de Gramado. Eu já fui umas 6, 5 vezes. Então tava todo mundo lá sempre, assim, não é uma... Entendi. Claro que eu fico, imagina, gente, tem uma vez tava a Marília Pêra, assim, do meu lado antes de morrer, e eu assim... Aí teve uma vez que eu fui no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro e tava, tipo, Tony Ramos, Débora Seco, Leandro Leal, e eu assim... Mas é muito louco, Eu fui beber com o Leandro Leal depois, a gente bebíssimo, eu fiquei assim, meu Deus, Que Leandro Leal. Mas vem cá, tu pensa, hoje em dia, tu não faz só clipe, né? Não. Isso foi uma coisa que eu tinha saturado um pouco do cinema brasileiro num geral, assim. Porque tava muito indo, de novo, os festivais estavam muito nessa coisa de, o cotidiano, a realidade. Mas você do fala Brasil, festival não assim, sei o por quê. quê? Porque geralmente eles têm uma linha. Tem Se você fizer muito tem uma diferente, linha você não entra. Não é isso. Mas tinha uma linha muito do realismo. Não digo nem realismo, porque isso é diferente. Coisa do realismo é outras coisas. Sim. Mas tinha uma coisa muito do cotidiano, do Brasil, tal. E eu sempre quis fazer uma coisa fora da casa mesmo. E eu tava indo muito nesses festivais e eu tava cansando dessa linguagem. E às vezes eu mesmo tava me colocando nessa linguagem, dessa coisa mais dilatada do tempo, do cotidiano, não sei o quê. Às vezes eu me encaixava nisso pra meio que não ser aceito em festivais, mas como eu tava vendo tanto isso, eu tava meio que acabando fazendo isso também, e eu não queria fazer isso. Entendi. E aí eu falei, eu tô saturado dessa coisa de cinema nacional e tal. Eu gosto muito, gente, não é isso. Eu gosto bastante. Mas eu dei uma saturada. E aí eu falei, vou realmente também começar a fazer outra coisa. Vou começar a fazer os videoclipes também. Que os videoclipes, inclusive, me ajudaram a ser um pouco mais fora dessa coisa do realismo, do cotidiano e tal, porque realmente eles são uma coisa que cria uma realidade totalmente diferente, assim. Eu acho que é porque também você já tinha certeza do estilo que você queria seguir. Sim. E você não queria se afastar disso, porque naturalmente, às vezes, né, a gente vai... É mais livre no videoclipe. Porque entendi. não tinha um curador, ou um teórico, ou um crítico de cinema. Quando você vai pro festival, você tem que encaixar sua produção naquele modelo ali, não que é uma regra, mas Sim. acaba que tu tem que soar intelectualizado, de certa forma. Entendi. E isso tava me irritando um pouco, porque eu não queria... às vezes eu quero fazer a teórica lá, ou a linguagem. Ai, meu Deus, a violência, vamos pensar a violência. Às vezes eu gosto de parecer inteligente. De vez em De quando é bom, parecer só pra... só pra... Nossa, variar um pouquinho. ele não é só sangue, ele também pensa. Mas eu tava cansado também. Eu falei, quero fazer uma coisa pop, quero fazer uma linguagem de videoclipe mesmo, picotadona. Eu tava morrendo de medo, porque eu não sabia se eu conseguia montar uma coisa assim, cortadona. E eu acho que eu consegui, assim, era super diferente montar videoclipe. Até o processo de gravação é diferente. Mas eu também tava a fim de fazer uma coisa que comunicasse as pessoas e fosse menos... Não que o que eu faço no videoclipe é menos intelectualizado, mas é mais fácil de dialogar e mais livre também. Porque não tem uma camada intelectualizada ou de crítica me julgando, sabe? Que nos festivais de cinema, meu filho, é só a nata, e o povo te criticando ali, te falando, sabe? E o que eu sempre fiz foi cinema de horror. Claro que dá pra encaixar essa... Por exemplo, tipo, o Us ou o Get Out, são filmes super intelectualizados, que tratam ali de racismo e tudo mais. Claro que dá pra fazer isso. Eu acredito que eu faço isso em alguns filmes meus, não todos, mas eu tava cansado um pouco. Eu queria fazer uma coisa trash mesmo, de terror mesmo, de sangue mesmo. E aí eu consegui fazer isso mais livremente no videoclipe. E eu acho que isso me deu uma liberdade maior hoje em dia pra experimentar mais no cinema. Hoje em dia eu tô escrevendo os meus roteiros de cinema, de curto, de longa, enfim. É de longa, na real, que eu tô fazendo. E eu tô conseguindo me sentir mais livre e mais fantasioso e realmente querendo criar um universo que não seja tão real, assim, sabe? Com o que a gente vive. Entendi. Assim. Eu gosto realmente de criar. Você foi experimentando, né? Também. Isso. Você foi exercitando também isso. E o que é legal também do videoclipe, eu não sei se eu tô me repetindo, mas o que é legal do videoclipe também é que
é algo que tu faz que tem lá, sei lá, 6, 3, 4 minutos, e hoje em dia tu lança direto no YouTube. Então o retorno do público é muito rápido. Então, tipo, se eu quiser acabar de renderizar aqui o projeto, finalizar e lançar no YouTube, eu já sei que 1.000, 10.000, 5.000, ou sei lá, depende do apelo que vai ter, vão ver de imediato. Então o retorno é muito rápido. Isso pra mim foi muito importante, assim, porque era uma coisa que eu tava fazendo que estava sendo vista, sabe? Tipo, não teve grandes views, assim, e tal. Acho que o clipe que eu fiz que teve mais views foi de Fadinha, que tá em 700 mil views, assim, e tal. Mas eu acredito que os clipes que eu vi realmente mereciam um pouco mais de atenção, mas, enfim, não teve apoio, não teve pagamento de público. Acabam dificultando. Assessoria de imprensa, as coisas todas também ajudam para chegar nos views. Mas realmente teve um retorno muito rápido de público, de pessoas querendo me procurar, pessoas divagando sobre os clipes, que na coisa do curta-metragem, que era até onde eu estava sendo feito, até no longa também, nacional, é mais difícil, porque é muito mais demorado ficar pronto. Aí tu tem que passar por um processo de seleção dos festivais e tudo mais, para depois estrear no cinema. Então é um processo muito mais longo até chegar no público, sabe? Isso estava me frustrando demais, porque até às vezes, como eu estava fazendo na época curta-metragem, às vezes tu tá numa sessão de cinema que tem 5, 10 pessoas. Num festival grande até. Claro que não são todos os festivais, né? Festival como Gramado, Brasília, Janela, enfim. É uma coisa que a gente observou até indo em festivais daqui já, né? Que às vezes programações super legais e aí tem pouquíssimas. Tem pouquíssimo. Porque realmente é um convencimento de público maior, assim, de sair de casa, sentar na sala de cinema. Hoje a em forma dia de consumo também. E tem uma coisa muito do público... Ai, eu não quero falar mal do meu estado, mas... Não, mas vocês que... Mas eu sinto que o né? maranhense realmente tem dificuldade a ir atrás, assim. Ao que é feito aqui ou que vem sendo consumido aqui, tanto de teatro, quanto de música, quanto de cinema. Por isso que acho que é muito assustador para eles ver uma coisa diferente sendo feita na cidade, sabe? Tipo, isso foi feito aqui. Eu acredito que a nossa geração tá mudando um pouco isso. Tanto a gente tem o espaço como o Volts aqui, que incentiva a cultura, o próprio Primo Volts e tudo mais. Isso tudo incentiva muito a gente a querer fazer mais, mas ainda assim é muito pequeno toda essa movimentação. Mas eu sinto muito assim que culturalmente o Maranhão é muito rico, não só no que a gente é feito, mas também como cultura popular. Mas as pessoas têm uma dificuldade imensa, assim, ou é preguiça mesmo de ir atrás. E isso é muito chato, assim. Sua preguiça, às vezes mesmo. Sua preguiça, tem muita programação, tem muita coisa rolando, tem muito, sabe? São várias coisas que você pode ir atrás, mas não se dá o trabalho de ver que tem gente fazendo. E aí fica ali no senso comum, no raso, no basic mesmo. Porque assim. tem hora que a gente vê que até mesmo a gente seria assim se a gente não tivesse uma coisa como o Volts, né? aqui Então pra a gente atrás, está sempre tentando chamar as pessoas. Mas isso é muito da nossa geração, assim mesmo. De 30 e poucos anos, 25 anos. E agora essa nova geração que tá vindo agora, eu sinto que Mais tem uma ainda, vontade de querer fazer mudar a cidade, sabe? E vai mudar, tem que mudar. Agora, em documentários, você também se garante? Tu já fiz também. Já fiz, já montei alguns documentários. E também eu fiz No Interior da Minha Mãe, que é o filme que eu mais gosto, meu. Que não tem nada a ver com terror, com nada. Que é um filme sobre minha família, assim, é uma viagem... Porque eu tenho 12, 15, sei lá, eu tenho muitos tios. São João dos Patos. Ah, que massa. Aí... O povo lá te conhece? Ou você é daqueles minha família, que morou sim. aqui? Ou que sempre morou aqui? Não, é porque é minha mãe que mora lá, eu sou daqui. Entendi. Mas eu sempre ia pra lá na infância e tal. E aí fazia muito tempo que eu não ia. E aí os meus tios todos iam pra lá nessa vez. Então eu ia reunir todos os meus tios. E aí eu comecei a gravar a viagem, sem pretensão nenhuma. Mentira, eu tava com pretensão sim. Mas eu não sabia se ia dar um bom filme ou não. Sim. E eu tava, enfim, estava com o coração partido na época, eu estava feliz. feliz. Botar energia em algum lugar. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa. E aí foi isso. É um filme, um diário de viagem, mas eu acho que diz muito sobre a família brasileira e principalmente família nordestina, assim. É um filme muito engraçado e fala muito sobre minha mãe, sobre a minha... Onde? Tá no Vimeo, tá liberado. No Interior da Minha Mãe, só botar assim, No Interior da Minha Mãe, Lucas Sá. Esse filme foi um filme que roda bastante também. E é o filme que eu mais gosto, assim, que eu fiz. Que eu acho que tem mais a ver comigo de um lado sentimental e tal, do que o estético. Porque eu acho que a parte do terror é mais uma coisa de criação estética visual mesmo, assim, e rigorosa. Mas eu fiquei sabendo que tu tem um documentário. Ah, eu fiquei tá, sabendo, ele então. acabou de falar antes de começar o podcast.
Que ia rolar um documentário sobre a Frames, é isso? Então, a gente tá gravando também um documentário sobre a Frames. A gente gravou a metade. Ok, em primeira mão, hein? Eu não sei se é em O filme primeira é mão, mais mas sobre o vamos lá. Rafael Paes, que dá a vida à Frames, do que sobre a Frames em si. Mas como a Frames consome muito a vida do Rafael, o filme Acaba também tendo fala... muito de acaba Mas tendo a muito ideia é o Frames. quê? Porque o que você viu no Rafael? Gente, Deu eu sou esse- muito fã do Rafael, meu Deus do céu. Como não sei? Ele sabe que eu sou. Bota a sempre Jujubinha fui. aqui dentro da água e bebe, igual ela fez, né? Nossa. Ela fez isso? Ela Ai, fez meu Deus, ela fez isso. É doida. Essa aqui é doida. Mas sim, eu sempre fui muito fã de Rafael. Desde a primeira vez que eu vi ele, me impressionou muito. E aí, eu acho que talvez isso seja até uma forma de voltar a fazer o que eu, como direção, nessa coisa, juntando essa coisa da música, do videoclipe com o cinema. Boa. Porque realmente o filme tem ele produzindo a música dele, tem ele produzindo os clipes, os vídeos. Então é até interessante na narrativa da lógica do que eu tô fazendo, Aham. voltar com esse documentário, né? Que tem uma coisa musical, mas também tem Boa. a coisa do cinema junto. Mescla os dois, né? Mescla os dois. Mas é muito sobre como o Rafael consegue criar um próprio universo dele. O filme é bem nessa linha, assim. Como ele consegue criar o próprio universo dele morando nos bairros mais perigosos do estado, né? Que é o bairro de Fátima. E também no estado mais pobre do Brasil, que é o Maranhão. E ele realmente cria um outro universo na cabeça Porém, dele. um dos mais inteligentes. Sim. Sim. É como ele realmente consegue se desdobrar e criar um próprio universo dele e atingir pessoas... Tanta gente, né? Tanta gente, assim. E aí o filme é meio que isso, assim. E é muito na casa dele, assim, mostrando como ele tá criando as músicas. A mãe dele aparece muito também, que é uma coisa muito importante pra mim, que tem a ver com o que eu fiz no interior da minha mãe. Sim. Que é essa coisa da família e tal, e como eles dois se relacionam dentro de casa. É bem legal o filme, tá ficando bom. Vai ser quando? Eu acredito... vai ter uma exibição no CCVM no começo do próximo ano, mas é um corte em desenvolvimento. Que a gente passou no Ocupa CCVM, que era de audiovisual. Aí tem uma grana lá do edital, que também a gente vai usar pra finalizar um pouco melhor o documentário. E ajudar na finalização também. E eu vou gravar mais umas diárias com ele. Mas eu tô nessa, se o filme vai ser um média-metragem ou um longa-metragem. Porque realmente a gente gravou muita coisa e tá ficando muito legal. Caramba. Mas média-metragem não tem muito espaço, ele não se encaixa muito. Tanto nesse ambiente de festivais, como televisão, como Entendi. comercialização. Então provavelmente seja um filme, um longa-metragem, assim. Um longa-metragem sobre a Frames, galera. Vem sobre aí, hein? Rafael. É, Rafael e Frames. é sobre os dois. Entendi. No final do filme tem uma cena que é meio isso, é tipo... eu não vou falar o final do filme. Ai, meu Deus. Mas é uma cena de um filme que a Rafael gosta muito, que a Frames gosta muito, a Rafael. E é como se a pessoa do Rafael se encontrasse com a Frames, assim. Mas aí eu não posso dizer... Mas é uma cena de um filme icônico. Vem que a gente aí. vai E recriar. vamos de esperar. É o Vem filme aí. preferido. Tem que ter uma E, cabine Lucas? pro Volts pra gente ver antes. A gente conversando com os outros artistas também, a gente sempre pergunta e eles sempre falam sobre essa coisa do apoio entre artistas mesmo, porque a gente sabe que o apoio externo às vezes nem sempre vem e tal, é meio complicado. Mas eles, no caso dos cantores, eles falam, cada um tem uma experiência, mas você do cinema, assim, como é que é a experiência com os outros cineastas da cidade? É uma galera que se ajuda, assim? A gente sempre troca bastante, assim. Eu tenho mais apego com os meninos que foram da escola de cinema, porque eu acho que a gente tem uma linguagem mais parecida nessa questão de fantasia ou de... Enfim, de tentar propor uma coisa estética e visual mais diferente para a cidade. Então eu consigo me comunicar melhor com eles. Mas é boa, assim, a relação. Claro que tem suas bolhas e tudo mais, o pessoal fala as panelinhas e tal, mas a questão não é panelinha, a questão é afinidade e amizade mesmo, sabe? E com quem a gente consegue trabalhar, porque realmente tem gente que não dá para trabalhar e tem gente que dá para trabalhar. É verdade que diretor de cinema é uma pessoa geniosa, geralmente? Geniosa em que sentido? No sentido chatonildo mesmo, assim, de ser uma pessoa... Geniosa que chique essa palavra. Ele tentou maquiar o termo. Chata. Eu acho... Por exemplo, você dá uns gritos na galera? Eu já fui assim, mas não aqui em São Luís, lá quando eu tava na faculdade. Porque a gente... Ajeita essa luz! a gente tava tentando entender como é que tava Entendi. funcionando, sabe? Eu acho que eu já fui um pouco chato assim na faculdade. Hoje em dia eu sou bem tranquilo. Hoje em dia, não sei. Aí a pessoa, Temos que ouvir outras a galera fontes. que trabalhou com ele. Não, Olha mas eu assim. acho que eu não sou chato não. Até porque antes de gravar eu explico
eu passo o roteiro 1000 vezes, assim, tipo, ó, gente, é assim, a cena é assim, a arte é assim, eu passo 1000 vezes para todo mundo. Isso é Boa. importante também, é, tipo, a equipe tá em sintonia. Boa. Por isso que eu acho que às vezes as pessoas falam de panelinha ou de grupinho, de não sei o quê, mas não é essa a questão, é tipo, pessoas que conseguem se entender. Essa coisa da panelinha eu acho que em todo lugar tem, né? Mas acaba que não é porque, tipo, gente, assim, não é panelinha, são pessoas que se entendem, sabe? É porque realmente eu já vi várias shades, mas eu já vi várias shades, e isso nem me irrita mais, porque eu acho engraçado, sabe? Mas é como se fosse uma produtora mesmo. A gente tem a nossa produtora, a gente tem a equipe que a gente trabalha. E a gente não é fechado nisso. A panelinha é a empresa com CNPJ Sim, tá tá fazendo trabalho. seu trabalho, é isso. Exatamente. Mas a gente não é fechado, assim, geralmente toda vez que a gente vai gravar um filme, um clipe, uma coisa junto, sempre aparece 2, 3, 4 pessoas novas que estão a fim de colar e a gente fala, vem, por favor, seria incrível. Inclusive várias pessoas a gente já conheceu, assim, né, tipo, no corre, precisa de, por exemplo, a equipe de arte é uma equipe que precisa de muita gente, porque é a que mais demanda... Já acho que você fala o quê? É o objeto de cena, o cenário... Vai pensar Que vai pensar em tudo. nos elementos de cena e etc. e tal. De tudo, de palheta Luz, de cor. Luz Já é tem mais uma fotografia, mas fotografia. eles têm que andar junto no sentido de que a cor, a luz tem que ornar com o cenário. Mas geralmente a equipe de arte, em videoclipe principalmente, é muito grande. Em cinema também. E aí sempre aparece, assim, muita gente para querer estar na arte e tal, ou que viu algum trabalho e fala, gente, na próxima me chama e tal, e a gente vai, chama a pessoa e vai vendo. E aí, se a pessoa vai se encaixando, a gente vai levando isso para os próximos projetos, entendeu? Boa. Ainda mais em longa-metragem, que a equipe são gigantes. A própria Rafaela, de Repente Drag, a equipe dela foi uma equipe que foi se formando, tanto dessa coisa dos clipes que a gente foi fazendo, como da cena drag do Maranhão, que tinha várias drags e, enfim... Sim. Pessoas LGBTQIA+, trabalhando, que nunca tinham trabalhado com cinema. Então é sempre aberto, assim. Aí tem a coisa, ou você é profissional, ou você é bom que você não faz, ou você não é. Se você não é... E com essa... Aí, desculpa, realmente, porque eu não tenho muita paciência, não. Pra quem tá começando, mentira. Não. Mas eu sou... Volta pra ele dizendo, não sou chato não. Não, eu sou um pouquinho exigente, assim. 23, mas eu não sou 59, chato. Eu não sou chato, meia-noite. Gente, o chato no âmbito profissional é você ser perfeccionista e querer que seu negócio saia competência. direito, entendeu? É competência. Lucas, você assistiu o podcast lá da Frames, a gente termina o podcast toda vez com umas perguntinhas e tal. Posso fazer uma pergunta sem querer ser deselegante? Pode. O grisalho do seu cabelo é natural? É eu natural. acho tão chique. também. Porque é muito. Tem um tempão que você sustenta Tem. esse grisalho aí. Né? Tem, desde os 15 anos também que começou a ficar grisalho. Mentira! Como assim, Mas é que é o gente? sinal de nascença? O que é? É minha mãe e meu pai, eles têm muito cabelo branco, só que eles pintam. E aí eu fui deixando. Cara, muito... Aí ficou muito, tá muito branco agora. Não, tá E eu nem chiquérrimo. posso pintar mais. Se pintar, vai nossa, daí vai dar pra perceber. Mas eu gosto do meu cabelo. É um acessório. É muito Aceitação. É um acessório Ó, natural. tem 4 perguntinhas, você tira uma. E Tá. aí você responde. Ah, só vai ser uma só uma vai Se ser. você responde rapidinho que a gente tira mais. O Lucas sempre dá brecha pra você responder tudo. É pra eu ler ou você... Lê Pode e ler. responde. Tá. Ai, gente, sério que vocês vão falar sobre isso? Eu não Lê, falo, e aí, bota- eu não faço nem Eu não- ideia. a eu gente pego não daqui. fez Meu nada. Deus, Lê pra gente, tá. por favor. Vai. Nos últimos tempos, quando foi que você se sentiu mais apaixonado e vivo? Mas é apaixonado amorosamente? Não, você que sabe, pode ser Apaixonado profissionalmente. por alguma coisa ou Por pessoa. alguma coisa. Pode ser profissionalmente um trabalho que você fez. Ou alguém que você conheceu. Amorosamente... A gente não tá dizendo que é Não, amorosamente. tá. Eu estou solteiro, então pode me seguir lá no Instagram. Arroba Lucas. Underline. Lucas não. Underline só. Mas... Ai. Então, eu tô tendo um pouco de problema nessa coisa da autoestima Por isso que eu tava falando que eu tava um pouco frustrado com o cinema e tal. Então, eu acho que eu tô buscando essa coisa de me sentir mais vivo, apaixonado talvez pelo que eu faço. Eu acho que tá voltando por agora. Eu acho que eu tô me sentindo mais... Tá conseguindo Empolgado. se reencontrar de eu novo. tô me sentindo mais empolgado, mais criativo, mais Mas a fim teve de alguma fazer coisa? acontecer. Algum trabalho, algo que você viu. Eu me sinto assim vivo quando eu estreio alguma coisa, por exemplo. Esses últimos anos foi os videoclipes, né? Esses últimos 3 anos que eu fiz foi a coisa do videoclipe. Quando o clipe estreia, Dá aquela e sensação aí, assim de trabalho. aí eu assisto assim, feito, eu fico...
Nossa, a gente conseguiu fazer isso. Aí eu moro com Neila, né? Que é a minha amiga que faz a direção de arte das coisas. Eu fico, Neila, olha o que a gente fez, a gente é muito bom, meu Deus, que legal. Aí eu fico empolgado, mas aí passa rápido. Aí uma semana eu já tô triste de novo. Como Cara, não ser mas, triste num Brasil de 2022? Tira um outro aí. Mas eu não... eu acho que é quando eu estreio alguma coisa. Agora, apaixonado amorosamente, não. Eu tô bem de boa. Tá tranquilaço, né? Então vamos lá, Tô mais uma. até Mais uma só pra demais. gente ser transgressor aqui, vai. Da regra. Vai, bora ver esse aqui. Eu que leio, né? Tira até esse aqui, esse resto aqui, ó. Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho profissional e um pessoal, o que você falaria? Um conselho profissional e um pessoal. Profissional... é que o profissional tem a ver com o pessoal. Não, pode ser Tá. duas coisas separadas. Profissional, eu acho que eu deveria ter aproveitado um pouco... Eu vou fazer 30 anos no próximo mês. Eu acho que eu deveria ter aproveitado um pouco mais a época que eu estava fazendo um filme atrás do outro e já ter feito longa. E eu não fiz. Mas isso aí tem a ver com dar um conselho pessoal. Eu acho que isso aí tem a ver também com relacionamentos frustrados que eu tive, que isso me afeta muito no meu lado pessoal. Então, se eu pudesse Que te ter... desequilibra. Muito. Me entendi. desequilibra. Tanto quando eu tô namorando, Tá de qual quanto... signo? Eu sou de Libra. Quando eu tô... Libriano. Nem vou me meter nesse assunto, porque eu não faço ideia de signo. eu sei um pouquinho. Tem a eu ver? sei um pouco... Não sei, mas me afeta muito. Tanto enquanto eu tô namorando, eu me desfoco da coisa do cinema e fico querendo viver o namoro e tal. Eu fico meio preguiçoso também, que é meio clichê isso, mas é. E quando eu termino também, eu fico assim... meu Deus, que horror. Aí depois passa. Mas eu acho que eu tive três namoros. Os três me afetaram no sentido de pessoal, assim. Entendi. De eu ter ficado Então frustrado. o conselho seria... Conselho separar um pouco se eu mais. soubesse, eu teria separado mais e também não teria namorado com nenhum dos três. E teria feito meus filmes. Não é? É sobre. Que o trabalho, pelo menos, não Que é te muito decepciona. isso, Quer dizer, tipo- pode decepcionar. Enfim, vamos entrar nesse papo, não. É. Ué, Lucas, obrigado, viu? Tem que separar Acho os que dois, mas a gente falou de tudo. Tinha alguma coisa que você ainda queria falar? Não tem ninguém pra falar mal. Fala mal de alguém aí pra gente ter um corte legal. Deixa eu ver. Já falei mal do Bolsonaro. Já chamou a Butantan de lerda aqui. De lerda, você até é lerda mesmo. Lucas, é um prazer receber você Valeu. aqui, cara. Eu acho que já tem um tempão, assim, que vira e mexe, a gente te perturba. Ô, Lucas, dá uma entrevista pra gente Sim. aqui. Dá um... Teve uma vez que eu não fui no negócio que teve lá no Shopping da Ilha, gente, é que eu esqueci. Então vamos falar sobre Foi isso. aqui. Foi no aqui. Foi Eu um negócio esqueci real. Era um evento que do dependia todo evento. dele. É. Ele era a pessoa principal Não, do amigo, evento, mas ele não relaxa. apareceu. Mas eu Depois eu fiquei te morrendo de confio. vergonha, gente, juro. Não, relaxa. Não, foi de boa. Depois eu te conto o que aconteceu nesse dia. Áurea. Tinha Áurea também, não tinha? Era pra ter. Eu não Ah, lembro, também a minha não memória é de lembro. peixe em aquário. Desculpa. É sobre. Mas tá tudo Mas bem. vira e Hoje mexe, eu vim- a gente perturba. Sim. E a gente agradece muito, assim, a força. Eu também e, pô, agradeço. tamo Espero aqui. que eu tenha falado coisas inspiradoras ou não tantas, mas... Não, foi ótimo. Você é um Não, cara foi legal. sensacional. Meu sonho era trabalhar um dia contigo, que o Volts pudesse fazer alguma coisa Vamos contigo. fazer, Nem que seja com pra segurar a certeza. luz. Tamo Chama Não, a oxe, gente. vamos Chama total. Tá? Ó, É isso. você que gostou de cinema, você tem alguma dica final pra quem curte cinema e quer... uma coisa que eu tinha interesse. Você assiste esses negócios de Marvel, de DC, de... Não muito, Você não mas eu curte gosto de muito? alguns. Eu gosto de Deadpool, que é violento. Entendi. O resto você acha meio chato. O resto eu gosto. É porque os que eu gosto são os mais... Tipo assim, eu gosto de Watchmen, que é mais agressivo também. Eu gosto de Deadpool. Eu gosto de Esquadrão Suicida. Eu gosto desses. São mais... São mais gore. Entendi. É. Tá, mas o Guardiões da Galáxia eu acho legal também. Tá. Mais pelo diretor, pelo James Gunn. E esses filmes, quando você vai assistir filme, você consegue se colocar na posição de público ou você sempre assiste uma coisa assim com cara de... Com um olhar de cineasta mesmo. Isso aí, meio nossa, que preguiçoso isso aqui que ele fez. Tem umas coisas que é meio chata. Que vira e mexe eu vejo tu tweetando alguma coisa assim, tipo Sim. assim, eu fui no E eu assistir só um tweeto filme. pra falar mal. Que aí eu fico, aí às vezes eu assisto assim, eu falo assim, gostei desse filme, eu vou lá no Twitter, lá, Lucas tá lá, ai, nossa, que lixo, meu Deus, eu tenho que assistir de novo. Não. Eu não sei, eu tenho vontade de falar mais mal do filme do que bem, que ódio. Esse negócio de Eu crítico sou não é ao uma coisa contrário. que tu gosta de fazer não, né?
Eu já tive um blog de crítica, eu já escrevi crítica também. Mas eu acho que eu não escrevo muito bem, não. Mas eu gosto de fazer crítica, assim. Mas eu dei uma parada. Abrir uma vaga aqui no Volts um dia. De crítica? Pode ser. Eu posso fazer crítica de vídeo. Acho que é mais fácil do que eu escrever. De vídeo o quê? Não sei, tu me convidou. Não, calma. É de vídeo que você fala assim, você falando. É crítica de vídeo. Eu posso colocar entendi. Achei uma palhaçada, não sei o quê. Tem um chroma aqui bem aqui atrás de ti. Pronto, a gente faz isso. Vamos desenrolar aí. Mais uma pauta de reunião aqui. A gente começou com uma reunião, agora tem Ele é outra workaholic. Mas às vezes é um pouco chato, assim. Eu assisto filme porque eu fico analisando as coisas, fico analisando a montagem, a cena, tipo, tem coisa que eu sei que é a intenção e não conseguiu chegar lá. Mas eu também nem posso falar porque eu também não sou, meu Deus, eu consigo fazer tudo que eu quero, não é isso. Mas geralmente quem trabalha com cinema tem um olhar diferente. Fica ali, fica analisando tudo. Vamos desenrolar isso. Eu acho que o pessoal que queria ouvir o Lucas falar mais sobre clipes, eu acho. Vocês querem que eu fale mais? Não, acho que o pessoal ia querer. Depois tu volta aqui para uma parte 2. Posso falar? Uma parte 2 desse podcast. Pronto. Sim, o pessoal hoje ainda te perturba muito. Eu perturbo falando no sentido bom, tá, gente? É porque sim, de entrar em contato. Aqui de São Luís mesmo, assim. Lucas, faz. Você já recusou muito? Algumas vezes. Já, porque às vezes eu sei que não tem um orçamento suficiente. E aí eu não entro mais muito em furada, assim. Que realmente tem coisa que eu tiro do meu bolso. Que eu fico 3 meses trabalhando para não ganhar nada, então às vezes não é vantajoso mais para mim hoje em dia, sabe? Mas... Então quando a pessoa for entrar em contato contigo para um trabalho, tem que fazer direitinho, né? É que eu acho que não digo eu, mas a equipe que a gente trabalha já não tá mais num nível de tipo, fazer a cena acontecer, ou tipo, vamos... A gente acredita muito no seu trabalho. Vamos... que a gente passa dessa fase, né? Gente, eu tô com 30 anos, cabelo branco. Eu já falei, tá tudo caro. O cabelo branco tá desde os 15 que ele falou. Mas... Aqui a gente fazendo pra 1000 volts, a gente só faz se tiver. Mas, por exemplo, se realmente eu gostar muito da música... Às vezes acontece isso. Tipo, se eu gostar muito da música, eu acreditar muito no artista e saber que esse clipe vai fazer a diferença na carreira e... Aí a gente entra, não só eu, como a equipe toda. A gente é muito sintonizado, assim. A nossa produtora, Geral Filmes, assim. Quando a gente acredita muito, a gente meio que entra, assim. Boa. A gente vai fazer o clipe do Getúlio Abelha agora, no final de outubro. Um outro? Um outro, Que massa. Que ele não tem um orçamento tão grande, assim, mas tem um orçamento ok, que dá pra, enfim, pagar a equipe e tudo mais. Claro que precisava de mais, mas a gente falou, a gente sabe que o Getúlio é um artista que tá em ascensão e tudo mais, e... Enfim, ele é o nosso amigo mesmo, pessoal, hoje em dia. E é uma pessoa que eu acredito que tem a ver com a minha estética visual e de criação. Então, nesse sentido... Nesse caso, já vale a pena. Porque aí é uma coisa que a gente está agregando no nosso trabalho, como está agregando no moeda dele de troca, também. Às vezes, não é só o financeiro, tem outras coisas. Gente, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você curtiu, não. Se você está aqui até agora, é porque você curtiu, pelo amor de Deus. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. É @Lucas_Sá. No canal do Vimeo? Ou... Nas suas redes. Pode ser o Instagram. O meu Vimeo tá um pouco desatualizado. Mas se vocês quiserem ver os filmes, eu mando os links por lá. Mas o meu Instagram eu acho que é _Sa_Lucas ou Sa_Lucas_. Eu acho que é Sa_Lucas_. Pois pronto. Eu acho que é isso. É isso, um papo sobre cinema muito legal. Lucas, eu gostei muito. Eu acho que eu podia ter falado coisas mais... Foi ótimo, menino. Mais fundas, assim, sabe? Porque eu fiquei falando... Aí é 3 horas de podcast. Você quer um momento pra você refletir? Não, gente, eu queria ser mais sério. Eu queria ter sido um pouco mais sério, mas eu não consegui. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Postura finíssima. Eu não consigo pagar de cineasta e tal. Muito obrigada. Você é maravilhoso, você é uma inspiração. Olha, eu assim, já conversei com muita gente que vê nos seus trabalhos de clipe. Eu já assisti alguns dos curtas, porque eu já participei de alguns programas que eu precisei pesquisar também sobre o seu trabalho, já vi várias coisas super legais. Super legais. Não, é porque às vezes é difícil achar até os trabalhos dos artistas, dos cineastas, assim. A gente foi agora no Guarnicê, ficou sabendo de um monte de... que a gente falou assim, tava onde? E aí eu achei o seu Vimeo, aí eu já pesquisei sua vida toda. Enfim. Sim.
E é um negócio que a gente conversa. É um negócio que a gente conversa assim, de maneira espontânea. Às vezes aqui no Volt a gente fala, pô, mas aquele clipe lá e tal. Não, é do Lucas Sai, não sei o que. Sim. Pô, você inspira um monte de gente. Você inspira Uai, a gente. tu também é diretor de clipe, né, palhaço? Não, pelo amor de Deus. É pelo sim. amor de Ele também Deus. dirige clipe, gente. Não, Lucas, pelo Ele amor é de Deus. diretor Não, lá a gente faz um negócio com também. celular, Ele é diretor. Ele é não, sim. Não invente, não. É sim. Não, eu sou um Montador, quebra-galho. diretor, Não, quebra-galho. Publicitário, iluminador, jornalista. Coisa nenhuma, Tem coisa a nenhuma. pele boa, o cabelo. Eu acho o podcast sobre ele, gente, ó, inspira um monte de gente. É um negócio assim que você realmente, eu acho que aqui na cidade, um farol, assim mesmo, pra galera que acompanha e que quer fazer cinema. Sim. Então, não desista, você Eu tenho que fazer meu primeiro longa pra dar um outro start na coisa. Pra ganhar no prêmio Volts, e é isso. E vai sair. Vai vir Gente, aí, convite muito pra mim. obrigada. gente. Obrigada, uma Lucas. luta pra terminar esse podcast. Curtam. Um beijo. Meu Deus, sim, a gente tá terminando a meia hora. Tchau, gente. Tchau. Acabou. Foi. Acabou, foi.